E começa. Agora já tá gravando. Então, vamos lá. Eu vou dar um pitaquinho aqui inicial e aí passo a bola. Nesse mês, o auxílio emergencial, que foi aprovado no Congresso Nacional a contragosto do Guedes, do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro depois, oportunisticamente, tentou surfar na onda do auxílio emergencial, né? Mas ele foi aprovado a contragosto. Esse auxílio vai ser cortado pela metade, né, nesse mês, de 600 para 300, que é um negócio drástico, duro, né? Já a taxa de desemprego, em decorrência da redução desse benefício e também da redução, infelizmente, do isolamento social, tende a crescer, tende a estourar agora. Ou seja, o tema econômico vai ganhar uma baita preeminência no debate político brasileiro, né? Não é para menos que o Paulo Guedes, que era o super-ministro, está recebendo puxão de orelha em público, já teve até ameaça de cartão vermelho para ele, né? Para entender o grau de gravidade da crise econômica brasileira, o que será o Brasil pós-pandemia, o que seria possível fazer para evitar ainda o pior, né? Eu vou bater um papo aqui com uma grande figura, um dos maiores conhecedores de economia do Brasil. Não estou fazendo, não é confete não, é verdade, que nem diz o João Bosco, eu não sou candidato a nada, meu negócio é batucado, então não tem, não é confete, que é o professor Luiz Gonzaga Beluso. A biografia do Beluso é extensíssima, quem quiser vá lá no Wikipédia, é um monte de coisa, só vou citar aqui algumas coisinhas. Economista, professor da Universidade Estadual de Campinas, titular professor da Unicamp, e das faculdades de Campinas, da FACamp, né? Atuou já em vários governos nessa área econômica, né? É uma das pessoas que o ex-presidente Lula mais ouve nesse tema econômico, né? Um consultor informal, vamos dizer assim, do presidente Lula, né? Pelo seu vastíssimo trabalho acadêmico e intelectual, já recebeu inúmeros prêmios, cito aqui o prêmio Juca Pato, né? É consultor editorial e articulista de uma revista indispensável para a visão crítica no Brasil, que é a revista Carta Capital, autor de inúmeros livros, o último deles, Escassez da Abundância Capitalista. Esse eu não tive ainda a oportunidade de adquirir, vou atrás dele correndo, né? Já li outros livros do Beluso, né? E, além de tudo isso, tem uma outra grande qualidade, é um grande palmeirense militante, convicto, né? Grande palmeirense. Beluso, vou direto para a primeira pergunta aqui para você, mas, mais uma vez, obrigadão por você ter topado participar desse bate-papo, né? Como que você está analisando a gravidade da crise econômica brasileira, a profundidade dela, né? Para onde a gente caminha? Recorde de desemprego? Para onde que a gente está caminhando? Miro, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de travar esse diálogo com você, né? E eu abriria dizendo que a gente precisa se preparar para superar obstáculos, né? Como o Palmeiras fez agora na Bolívia, superou os 3.000 metros de altitude, né? Eu achei muito pedagógico isso, né? É um ensinamento que eles superaram com grande inteligência, né? Mas falando da crise, que é uma crise aguda, profunda, né? E que ela é singular, por um lado, no sentido de que ela afetou, né, o circuito de formação da renda, do emprego, da renda e do gasto, né? Ela afetou de tal maneira que, na verdade, ela levou com ela a demanda e a oferta, né? Na medida em que ela rompeu os nexos que ligam os agentes dentro da economia, ou seja, empresas, os seus servidores, trabalhadores, né? Ela produziu um rompimento, tanto na oferta quanto na demanda, né? Então, eu ficava espantado em ouvir alguns analistas que diziam é uma crise da oferta. Não, é uma crise da demanda. É das duas coisas. É do circuito de formação da renda monetária numa economia de mercado capitalista, né? E isso tem uma consequência muito importante, é que ela inabilita os agentes proprietários, tanto da sua força de trabalho quanto
dos meios de produção, né, nas suas relações, ela inabilita eles reagirem. Eles não têm como reagir, né? Portanto, o setor privado perde qualquer capacidade de reação e de rearticulação daquele circuito, né? Então, isso entrega ao Estado uma função que ele exerce o tempo inteiro, mas isso não fica claro para as pessoas que ele exerce, que é a função do gestor da moeda, não é? E de responsável, como disse um economista chamado William Buiter, que eu gosto muito, eu estava lendo ele agora antes da gente entrar. Ele diz, olha, o Estado, nessas circunstâncias, aparece na sua essência em relação ao mercado. Ele é o gastador de última instância, é o garantidor de última instância, né? Senão todos os ativos, a dívida e outros ativos teriam entrado em colapso, não fossem as ações dos governos, né? No Brasil isso foi feito, eu diria, de uma maneira um pouco tímida, um pouco precária, mas nós tivemos uma ação bastante razoável no que diz respeito a auxílio emergencial, né? Que conseguiu impedir que a economia despencasse. Eu acho graça que tem muita gente começa a dizer que aí subiu muito a demanda dos pobres começaram a comer e aí aumentou o preço do arroz, né? Ou de outros alimentos. Que é uma coisa grotesca. O que acontece é que a produção de arroz já vinha num declínio, a área plantada caiu, né? Na verdade, nós descuramos de algumas questões essenciais que eu até escrevi na carta e tem outros artigos sobre o problema dos estoques reguladores, né? Que é uma criação muito antiga, ainda remonta às propostas do Keynes do pós-guerra, e que o Brasil adotou, né, nas suas políticas de estabilização dos preços, porque é o seguinte, no caso do arroz, se você não forma estoques reguladores, as flutuações, quando você tem alterações na demanda, são muito fortes e elas não se recuperam, porque você tem que esperar a outra safra. Acabou uma safra e a nossa grau de armazenamento, nosso armazenamento era muito pequeno, né? Então, isso é só uma passagem, porque eu achei engraçado esse raciocínio, que o cara não entende do mercado que ele está falando. Uhum. O mercado de commodities, de alimentos, sobretudo, é um mercado que tem temporalidade. Então, se acontece alguma coisa sem que você tenha os estoques reguladores, os choques de preços vão ser violentos, para cima e para baixo. O estoque regulador não é só para proteger o consumidor, é para proteger o produtor também. Porque, na verdade, se ele sofre uma queda em um determinado momento de superprodução, ele vai ficar desestimulado, vai perder dinheiro, vai ficar desestimulado em produzir. Bom, então eu queria só voltar à crise, né? Estava falando numa questão tópica, questão da crise, que não há outra forma de intervenção. Eu diria que a única, digamos, o crédito para pequenas e médias empresas do Pronamp, ele cobriu um espectro muito pequeno de pequenas e médias empresas que estão sofrendo muito com a situação. Porque, na verdade, é o seguinte, o que aconteceu com a maioria delas, por exemplo, as que estão no setor serviço, né, elas tiveram que fechar as portas. Fala-se em 600 mil empresas que já fecharam, mais de 600 mil. Exatamente. Então, você produziu uma ruptura enorme, e não há outra forma de minorar essa situação, de tentar reerguê-la, a não ser através de uma ação muito incisiva do Estado. Veja agora, por exemplo, só para citar os Estados Unidos, né? Está um debate agora, nesse momento, só olhar o Financial Times ou o New York Times, quem quiser, em relação à necessidade de você retomar o auxílio emergencial, porque a mesma coisa que está acontecendo aqui, o desemprego nos Estados Unidos explodiu, né? Explodiu de novo. E aí é o seguinte,
Está uma discussão no Congresso em relação a quanto eles vão injetar a mais, se é 1 trilhão ou 2,5 trilhões. Os democratas querem 2,5 trilhões. E hoje tem uma matéria muito clara, falou, olha, se não houver nenhuma intervenção, a economia americana vai mergulhar outra vez na recessão, porque as pessoas que não dispõem de renda, estão desempregadas, etc., não tem como se defender, o número é muito grande. Então, na verdade, você não consegue reabilitar o mínimo de capacidade de gasto, de consumo, para que as empresas consigam também se defender, porque lá a compra de dívida por parte do Banco Central foi muito grande. Então, as empresas foram mais protegidas do que aqui. Mas, de qualquer maneira, numa crise como essa, você tem que proteger todo mundo. Certo? Eu vejo gente dizendo, não pode proteger os bancos, porque se não proteger os bancos, eles não emprestam para ninguém. Certo? A gente não precisa, como dizia o outro, amar os bancos, muito menos eu. Mas isso é um sistema, né? Esse é um sistema. É claro que se você não trabalha para que os bancos emprestem com garantias, para que os bancos emprestem para as empresas, ele olha ali o mercado e fala, eu não, mesmo que as garantias cubram 85%, eu fico com 15% de risco, eu não vou financiar, porque isso vai machucar o meu balanço. Né? Eu vou ter que botar um monte de empresa lá como não performing, né? Não vai performar, não vai pagar. Então, isso é um conjunto, é uma coisa que tem que cuidar desse complexo que é essa economia. Né? E ela tem que cuidar, tendo em vista o fato de que ela colapsou. Nós não estamos falando de uma flutuação, estamos falando de um colapso. Então, se você tivesse uma flutuação, você poderia até ser mais maneiro e tal, mais ou menos escolhe ali os setores, mas isso aí colapsou o conjunto. Né? E eu tenho muito medo, Miro, dessas pretensões. Então, nós precisamos, já em 21, nós precisamos fazer uma política de corte de gasto, respeitando o maldito teto. Essa ideia do teto é um negócio inacreditável. Certo? Para uma economia que colapsou, como é que o teto o teto só baixa, certo? Se você corta mais, o teto fica mais embaixo. Então, é uma coisa assim assustadora, né? O que está na cabeça dessa gente. Então, estou dizendo, é o conjunto que colapsou. Então, você precisa, na verdade, atender. O que é atender o conjunto? Atender, na verdade, a esse complexo de relações que envolve o Estado, as empresas, os trabalhadores, os bancos, certo? É isso que você tem que atender para restaurar esse funcionamento. Né? Então, o que me espanta é o seguinte, eles querem terminar em dezembro termina o auxílio emergencial. Certo? Isso vai ser um desastre, porque a economia não se restaurou completamente, muito ao contrário, vai ser um desastre. Mas eles vão reduzir agora, né? Então, os efeitos já vão ser sentidos a partir de novembro, por aí, quando o pessoal sentir que, na verdade, perdeu renda, né? Eu vi que dois economistas da Universidade Federal de Pernambuco escreveram que, na verdade, o auxílio foi demais. Foi demais? Como assim? Como foi demais? Na verdade, o problema é que os caras tinham renda de menos. O auxílio só mostrou o seguinte, é o preço da miséria, da pobreza. Ele tornou translúcida essa situação. E o cara disse que foi demais, porque ele faz continha vagabunda. Desculpe eu falar assim. Mas você olha o que vai acontecer na frente, é a mesma coisa que está ameaçando acontecer nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos, com o corte ocorreu antes, a demanda de consumo já caiu. Na verdade, as empresas do varejo já estão começando a sofrer de novo. Então, isso aí não é assim.
Diga. Agora, nesse quadro que você coloca, ou seja, você coloca um quadro que é bastante grave, ou seja, não é um simples probleminha, é um colapso geral, na totalidade. Não é probleminha. Diante desse quadro, como que esse governo se comportou, Beluso? Qual a tua avaliação? Qual a tua avaliação do Guedes, por exemplo, ou do próprio Bolsonaro? Como que eles se comportaram nessa história? Bom, o Guedes ele tem uma concepção de como a economia funciona muito peculiar, né? Digamos, é formada na Universidade de Chicago, então ele vive dizendo que, não sei se você se lembra, que antes da pandemia, né, ele, analisando a economia brasileira antes da pandemia, ele disse que nós estávamos numa senda de recuperação muito rápida, falando antes da pandemia. A economia estava crescendo em torno de 1%, 1,2% ao ano, depois do choque que foi dado lá pela dupla Dilma Rousseff e Joaquim Levy. Eu digo isso porque a gente precisa ser implacável, não tem como. Então a economia caiu 3,8%, depois 3,3%, 2016, 2017, perdão, 2015, 2017 começou a crescer, sim, lentamente, né? E veio o choque da pandemia. E ele dizia que a economia brasileira já estava numa trajetória de crescimento muito rápido, etc. E agora ele insiste em dizer que nós vamos ter um crescimento em V. Em V. Eu acho que depois de um colapso de 9,7%, 10%, aí depende de como você lida com os dados, né? Eu diria que é 10,5% de queda. Você falar que a economia vai crescer 3%, é como você dizer que o sujeito que caiu 100 metros, num poço, assim, 100 metros, ele começou a escalar e já subiu 20, né? Porém, ele está lá embaixo ainda no poço. Está lá no fundão. Está no fundão. Aí você pode dizer, mas o cara tá, mas temos uma recuperação em vez de ser uma coisa que exprime, às vezes, a inabilidade das pessoas lidarem com os dados. Nós estamos com um nível de atividade abaixo de 2013, na minha opinião. Né? 2013 lá em cima e nós, Então, vamos lá, é possível que você tenha. Aí vai aparecer o ano que vem o seguinte: se os efeitos que vão decorrer do corte do auxílio emergencial não se verificaram. O primeiro trimestre ele vai dizer, cresceu 3,5%, mas cresceu 3,5%, como eu estou dizendo, quando o cara está no buraco de 100, certo? De uma queda. Então, essa discussão econômica é um pouco, digamos, pouco esclarecedora para as pessoas, né? Você fica numa discussão sobre os efeitos e não sobre as causas, vamos olhar, na verdade, o que aconteceu realmente. E ele não tem nenhum projeto que eu consideraria eficaz para recuperar mesmo a economia brasileira. Você já ouviu, só para exemplificar, nos debates da equipe econômica, alguma vez a palavra indústria não surgiu no debate? E a indústria brasileira, hoje, eu vi a medição feita pela OCDE, o Brasil, que era o quinto ou sexto país cuja participação na indústria era enorme, estava em quinto ou sexto lugar, até os anos 80, hoje é o 16º. 16º. Ou seja, nós produzíamos, Miro, a nossa produção industrial, medida pelo valor adicionado, era maior que a da China e a da Coreia. Não juntas, mas individualmente. Hoje, nós estamos. A China, a produção manufatureira medida pelo valor adicionado, né, ela está em
29 trilhões, né? Aliás, minto, não. Em primeiro lugar, com 29 trilhões de produção manufatureira. Segundo, é os Estados Unidos, com 16. Né? E aí vem, né, caindo, e o Brasil está em 16º lugar. Certo? Nós somos ninguém fala, no governo ninguém fala nisso. É como se a indústria... Para eles, se você produzir banana e produzir computador, é a mesma coisa. Pois é. Como se não tivesse ocorrido o fenômeno da Revolução Industrial. Né? Certo? A Revolução Industrial mudou completamente a indústria. A indústria não é um conjunto de fábricas. A indústria é uma forma de produzir. Então, hoje, quando você fala em indústria, você inclui agricultura, por exemplo, seus tratores, colheitadeiras e sistema de irrigação, todo ele controlado de forma digital, né? Então, a indústria, ela invadiu todos os setores. Então, essa separação, agricultura, indústria e serviços, é uma separação que progressivamente vai desaparecer. Nós estamos aqui no setor serviços, de uma conversa que, na verdade, é industrializado. O que estamos usando é um device digital, assim como outras atividades. Então, você ter esse declínio, ele afeta muito o futuro da sua economia, entendeu? Porque não vai ser possível um país que tem praticamente 80% da população urbanizada, né? Que tem uma agricultura altamente tecnificada e cuja demanda, por exemplo, de equipamentos, peças, etc., vai para fora. Porque nós não cuidamos de reforçar nosso setor, nossa oferta de produtos metalmecânicos, etc., para atender a nossa agricultura. Então, a ligação entre os setores fica muito tênue. Porque, às vezes, quando a gente fala em indústria, muitos economistas entendem que, assim, são um conjunto de fábricas. Não, as fábricas também são importantes. Mas o problema é que você está transferindo para os setores que outrora não eram tão tecnificados, que agora são cada vez mais. Aliás, a tecnificação dos serviços começa com o sistema de transporte, com o navio a vapor, né? No século XIX, com a locomotiva, ferrovia, trem com a ferrovia, certo? Depois, com a eletrificação, você transformou as ferrovias. Então, isso é um sistema de inter-relações. Agora, para o Guedes, isso realmente não é impressionante. O discurso do Guedes parece que são dois, né? É o discurso da austeridade, 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 e a promessa de reformas. Então, era a reforma da Previdência que ia bombar na economia, ia injetar grana na economia. Agora é a reforma administrativa, como também anteriormente se falou da reforma trabalhista, ou seja, são essas medidas, essas reformas de caráter ultraliberal e a austeridade é que vão resolver. Isso é que está na cabeça do Guedes. Do Bolsonaro não dá nem para falar o que está na cabeça, porque não se sabe o que está na cabeça dele. O problema é que ele não tem cabeça, né? Pois é. Uma coisa inexistente. Pois é. É um oportunista. Não dá, né? Mas vamos pegar a reforma trabalhista que ele quer fazer. Olha só. Qual é a lógica da reforma trabalhista? Eu vou reduzir o custo do trabalho para as empresas, né? Então, ele quer fazer, proposta de fazer criar a carteira verde e amarela, que permite o pagamento por hora, certo? Sem nenhum benefício, sem nenhum direito atendido ao trabalhador, né? Ou seja, você está comprando pacotes de tempo, como diz você não está contratando mais o trabalhador, o trabalhador que come, anda, se casa, se divorcia, se separa, etc. O homem, porque o contrato de trabalho tradicional, né, que prevaleceu durante muitos anos, durante décadas, ele era um contrato com a pessoa do trabalhador.
né? Com direitos diferentes, os direitos foram aumentando à medida, sobretudo no pós-guerra, etc. Agora não, você vai comprar o pacote de tempo, como diz um filósofo chamado Bifo Berardi, né? E aí é o seguinte, o cara está desprovido de qualquer proteção. Isso tem dois efeitos. Você vai reduzir o custo do trabalho para a empresa, muito bem, né? Porém, isso para cada empresário individualmente é bom você reduzir o seu custo de produção, reduzindo o seu custo salarial, não é? É bom individualmente. Agora, se todos fizerem isso, vai ser um desastre, porque eles vão produzir para quem? Então, não vão ter para quem produzir. Isso afeta as decisões de investimento deles também. Por que que eu vou, na verdade, aumentar a minha capacidade produtiva, produzir mais, se, na verdade, eu não tenho quem vá consumir? O Henry Ford, nos anos 20, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não. O Henry Ford entendeu isso perfeitamente. Lógico. Ele falou, eu preciso pagar os meus trabalhadores de modo que o salário que eles recebam permita que eles comprem os carros que eu estou produzindo. Não era verdadeiro que os caras foram comprar o carro, mas por isso é que o regime que surge no pós-guerra foi chamado de Fordismo. Por essa razão, porque ele, né, o Ford viu isso. Aliás, não só ele viu, como outros viram, como o Keynes, por exemplo, ele diz, não me venham falar da flexibilização dos salários, porque isso pode ter um prejuízo macroeconômico, né? E o Marx, no Capital, ele tratou disso da maneira que eu expus. O capitalista individual é interessante rebaixar, mas para o conjunto é ruim, né? Então, o Getúlio que dizia aqui, eu estou querendo instituir o salário mínimo e essa burguesia brasileira não percebe que eu estou tentando salvá-la. Isso, não percebiam mesmo. É isso mesmo. Tanto que um protagonista da industrialização brasileira, como Roberto Simonsen, ele não ficou a favor do salário mínimo, nem dos direitos sociais, etc., né, dos direitos trabalhistas. Ele era a favor da industrialização, sim, mas tinha uma certa reticência em relação. Então, o que eu estou dizendo é que isso é muito mais agudo agora, por exemplo, né? Porque nós estamos assistindo universalmente o fenômeno da desvalorização do trabalho, estou dizendo, ou seja, da redução urbi et orbi e em todos os setores do tempo de trabalho necessário. Nós vamos ter que enfrentar essa questão, né? Aliás, quando o pessoal começou a discutir a renda Brasil, né, que foi descartada, eu imaginei que eles estivessem tentando aqui um símile da renda básica de cidadania, que é uma questão do tempo livre e da renda básica que vai ter que ser colocada, porque não é por maldade, é porque na sua movimentação, esse sistema capitalista e na forma tecnológica que ele assume, ele vai reduzir o tempo de trabalho. Trabalho vivo. Você veja, por exemplo, que nós estamos assistindo um trabalho precarizado, trabalho das plataformas, né? O trabalho das plataformas é exatamente isso. Você comprou pedaços de tempo, pacotes de tempo. É o trabalhador dos aplicativos, não é isso? Trabalhador dos entregador de comida. Um conhecido meu, francês, chamado Cédric Durand, acabou de escrever um livro que eu não consigo comprar porque não chegou ainda nas livrarias, chamado Tecno-Feudalismo, Feudalismo Tecnológico, para mostrar como essa nova forma de existência do capital, né, que é a plataforma, ela, na verdade, destrói as relações de trabalho tradicionais. Eu escrevi isso no... Desculpa fazer propaganda, não devia, não é correto. Você tem todo o direito, pode fazer. Tudo de ótima qualidade. Escassez da abundância. Então, nós estamos vivendo
Uma crise, que é um choque, como diz, de oferta e demanda determinado pelo coronavírus, em meio a uma transformação da economia estrutural da economia capitalista. Todo mundo está percebendo, né, que não é mais possível se reproduzir ou se reerguer a economia nas bases anteriores. Isso aí é que eu queria, Beluso, desculpa ter, porque eu já vou aproveitar e emendar uma outra pergunta, uma terceira pergunta. Que é você já começou a trabalhar nisso, que é diante dessas, porque as mudanças já estavam ocorrendo, a pandemia só agravou esse quadro, né? Ela externou todos esses problemas, né? E agora se discute o que vai ser o mundo pós-pandemia, o que vai ser o novo normal desse capitalismo, da uberização, dessas mudanças no trabalho e tal. Tem muita gente otimista dizendo o seguinte, não, a pandemia mostrou a importância do Estado de bem-estar social, do serviço público de saúde e tal, o capitalismo vai melhorar. E tem muita gente dizendo ao contrário, não, é um processo de maior monopolização e maior desgraceira, maior exclusão. Qual a tua avaliação? Você é um otimista ou um pessimista? Eu, na verdade, como palmeirense, eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu torço para o verde, quer dizer, eu torço para a esperança. Eu tenho esperança. Então, eu acho que se isso está sendo colocado dessa forma, isso significa que isso está começando a penetrar na consciência das pessoas, que vai ser preciso mudar, né? Não vai ser fácil. Eu vi, não sei se você viu, outro dia eu estava vendo a Globo News, como eu vejo sempre, para, na verdade, não falar as mesmas coisas que eles falam sobre o negócio horroroso, mas eles deram uma notícia interessante, que é a formação, isso foi iniciado por vários jovens, nós precisamos de um outro capitalismo. Isso patrocinado pelas grandes empresas, pelos grandes bancos, eles estão percebendo que a coisa está chegando ao limite. Agora, vai ser só a luta social pode definir isso. Não vai ser automático. Automático não vai, porque os caras que estão no controle, né? E vamos olhar o controle. Se a gente vê bem o que aconteceu nos últimos 30 anos, você tem uma tremenda centralização do controle sobre as empresas e os bancos, e dos bancos sobre as empresas, tremenda, né? Tem um livro de um físico chamado James Gladfelder, que escreveu um livro interessante sobre esse processo de concentração, de formação dessas redes de controle, né? Que são muito complexas, mas ele conseguiu identificar os nós da rede, quem são os mais. E os nós são 400 e poucas empresas e bancos, né? Então, você tem realmente a tendência à centralização do capital, à concentração, à monopolização, como você quiser, foi muito forte depois dos anos 80, né? Depois que você soltou o bicho, como eu digo, né? Você soltou as amarras do bicho, a desregulamentação financeira, a abertura das contas de capital, etc., o bicho começou a seguir os seus instintos. Os instintos deles são esses. Eu vou, na verdade, tentar ocupar o máximo espaço possível para a minha empresa, certo? E os bancos financiam isso e se articulam com os fundos, etc. Isso tudo forma uma rede, né, de controle que ele mostra muito claramente. São 400 e poucos nós com grandes empresas, né? Um amigo meu, muito meu amigo, um bom sujeito, ele me pediu para fazer um texto sobre a concentração bancária no Brasil. Eu falei, olha, Roberto, o Brasil tem uma alta, elevada concentração bancária, mas isso é um fenômeno global. E a gente não pode esquecer o seguinte, a desregulamentação financeira, o que ela fez? Estou dizendo que o bicho se revestiu dos seus instintos, né? Recuperou seus instintos. O que significa, quando a gente fala em financiarização? Significa o seguinte,
a instância de decisão importante nesse sistema é o mercado financeiro, são os mercados financeiros. Esses são os mecanismos de controle, certo? Sobre a economia, porque essa é uma economia, como a gente estava dizendo, que o dinheiro entra na economia criado pelos bancos. Isso é uma coisa que o capitalismo ele é criativo, né? Ele foi fazendo isso desde o século XVII, o surgimento do Banco da Inglaterra, né, que fez o papel de tornar líquida a riqueza dos proprietários de terra, e eles viraram banqueiros e financiaram os primeiros desenvolvimentos da Revolução Industrial. Isso teve um preço para eles, né? Eles tiveram que entregar ao Estado a coordenação disso, porque, na verdade, eles precisavam de como diz o Schumpeter, de um éfor, que é uma figura grega, né? Que mandava nos próprios reis, né? Então, o éfor é o sistema bancário. E quem, na verdade, é o éfor do éfor é o Estado. Você foi transferindo essas forças de controle, né? Então, eu estava dizendo para você que nós estamos assistindo, eu vejo que até meus amigos menos ortodoxos, mais heterodoxos, eles ficam assim, não, mas não pode, agora não pode gastar muito, não pode fazer muita dívida, né? Porque depois quem é que paga? Ninguém, se a dívida é feita na sua moeda soberana, ninguém vai pagar ninguém. Isso aí você vai rolar. Você só pode reduzir a relação dívida-PIB quando o denominador, o PIB, cresce, né? Quando o PIB cresce, aliás, tem um outro efeito, né, Miro? É que se o PIB cresce numa economia de mercado capitalista, é porque o setor privado está se endividando mais, certo? E você olha os dados e os gráficos, você vê claramente que há uma relação entre a queda do endividamento público, quando a economia está crescendo, ao mesmo tempo que cresce o endividamento privado, certo? Porque quem está tomando crédito são as empresas, são as famílias, né? Que estão animadas, estão gastando. Para aproveitar a expansão. Aproveitar a expansão. Quando capota, cresce a dívida pública, porque o setor privado começa a se desendividar, a tentar se desalavancar. Aí o setor privado entra, o público entra, e é importante que entre. Não só porque os déficits seguram um pouco, minimamente, o déficit segura minimamente o colapso, né? Porque o Estado não pode parar de gastar e, ao mesmo tempo, cai a receita fiscal, então você tem que se escorar no déficit. E as pessoas acham um déficit horroroso, mas isso é da mecânica, é da forma de funcionamento dessa nhaca aqui. Né? Aí você financia o déficit com o endividamento. Muito bem. Quando tem colapso, como você tem, ninguém confia num ativo de dívida privada que está lá no fundo, né? Uma debênture que está lá no fundo, eles só confiam na dívida do Estado. Então, você olha a tesouraria dos bancos, eu conheço muito, tesouraria dos bancos, vê o coeficiente que você tem de dívida pública. É quase 90%. Certo? Por quê? Porque isso dá estabilidade. Aí vem o sujeito e diz o seguinte, não, mas eu estava vendo hoje um amigo meu falando, não, mas precisa ver que aí a curva de juros longas, o juro curto está baixo, né, porque houve colapso da economia, não é porque tem teto de gastos, isso é tudo bobagem. Né? Então a curva longa começa a empinar, você compra o título longo, o governo, e fica no curto. Aí o pessoal, mas ficar no curto, não tem problema nenhum. Como dizia o Keynes uma vez para o James Meade, um amigo logo no pós-guerra, que queria esticar, ele falou, como é que você vai esticar agora? Agora você tem que, na verdade, deixar os juros muito baixos para a economia privada, para os privados terem vontade de se endividar. Não deixa empinar essa porcaria, certo? Então, olha, eu estava lendo uma revista francesa chamada Alternative Économique, Alternativas Econômicas. Aí eles vão para as
as 7 leis da economia que foram derrogadas nos últimos anos, entre as quais essa do endividamento público, né? Várias delas, né? Como, por exemplo, se você aumentar a oferta monetária, você vai ter inflação. A inflação não consegue subir além de 1,5% nos Estados Unidos, na Europa. Eles estão querendo fazer uma inflação maior, não conseguem. A gente pode explicar essa conversa, né? Eu queria, fechando contigo, Beluso, uma perguntinha para tentar ver, então, diante desse colapso, diante dessas possibilidades que você mesmo diz, é a luta social que vai determinar se supera pelo bem ou se supera pelo mal, se supera concentrando ainda mais ou se supera reforçando o papel do Estado, indutor de economia e tal. Eu queria uma coisa assim, objetiva. Se você fosse falar assim, 5 medidas para enfrentar agora essa crise da pandemia, quais que você trataria como prioritárias? Um plano emergencial. Preliminarmente, eu apostaria firmemente numa construção institucional, ou seja, reforçaria o papel dos bancos públicos, das empresas públicas, para, na verdade, garantir um investimento público muito poderoso para puxar o setor privado pelos cabelos. Eu adotaria aquilo que os chineses copiaram de nós nos anos 70. Eles vieram aqui, você sabia, né? Conversar com a gente. E a arquitetura chinesa, vê que a China já se recuperou, porque eles têm essa construção institucional. E aqui, os bestalhões, desculpa eu falar, querem fazer a privatização, que eles acham que eles vão vender as empresas estatais e comprar dívida pública. Eu pergunto, compre, tá bom. O cara vai botar o dinheiro aonde? Ou ele sai fora do Brasil, ou ele vai querer mais título público para poder garantir o valor da sua riqueza, tá? Então, você tem que essa arquitetura institucional é uma preliminar para poder puxar o investimento público, né? Em seguida, você tem que cuidar de reduzir violentamente a desigualdade. Você tem que criar programas sociais do tipo renda básica de cidadania ou a coisa mais forte para garantir, porque é um absurdo isso aqui, né? Eu estava lendo outro dia que o IBGE constatou que 47% das famílias ou passam fome ou estão próximos disso. Como é que você pode ter uma economia que vai crescer assim? Os programas sociais têm que ser muito, muito duros. E isso tem que ser apoiado também numa mudança severa no sistema tributário brasileiro, que é muito regressivo. Quase toda a receita fiscal vem dos impostos indiretos. E como você sabe, o imposto indireto, ele incide com a mesma intensidade na renda do rico e na renda do pobre, sendo que o pobre proporcionalmente paga mais da sua renda que o rico paga. Então, eu te disse 4. Não, excelente. Disse 4. Então, essa é a minha ideia. Tá feito um plano de emergência. Excelente. Beluso, você gostaria de acrescentar alguma questão? Não só gostaria de terminar dizendo que espero que no domingo nós possamos ganhar o Grêmio. Tá certo, eu espero também. Você também, né? Espero bastante. Fico na torcida bravo. Te agradecer muito, mestre. Te agradecer mesmo de coração, excelente. Aproveitar e te agradecer também pela sempre a contribuição que você tem dado lá no Barão Tararé, participando de debates lá conosco, tá? Super legal. Muito importante, muito importante. Não, legal. Te agradecer muito. Adorei a entrevista, viu, mestre? Obrigado. E vamos nos preparar psicologicamente para amanhã. Concentração. Concentração. Tá. Obrigadão. Abração. Bom final de sexta, tá? Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Abração. Se cuida direitinho, viu, mestre? Pode deixar, você também. Tá joia. Um abraço. Um abraço.